A paz de São Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo de número 2, versículo 23, que diz: Matarei os filhos dela, e todas as igrejas saberão que sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo suas obras. Nós estamos agora nessa carta que foi escrito à igreja de Tiatira, né? A quarta carta que João tem a revelação do Senhor, e ele escreve ali, como já diz, ao anjo da igreja em Tiatira. Ele dizendo: assim diz o Filho de Deus, que tem os olhos como uma chama de fogo e os pés semelhante a metal que brilha. Então aqui ele escreve e Jesus se apresentando como Filho de Deus, aquele que tem os olhos como chama de fogo, aquele que tem os pés semelhante ao metal brilhante, ao metal, reluzente, outras traduções de bronze polido. Então esse é o nosso Senhor Jesus. Aquele que ele conhece as obras, como ele diz no versículo 19: conheço tuas obras, teu amor, tua fé, teu serviço e tua perseverança. Sei que as últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Então o Senhor, ele conhece, como aquele que tem os olhos como chama de fogo, como aquele que conhece realmente a obra de cada um, a nossa obra, o amor, a nossa fé, o nosso serviço, quanto nos amamos fazer a obra do Senhor, nos dedicamos, a perseverança, quanto nós estamos perseverando no meio de tantas dificuldades. E ele diz: sei que as tuas obras são mais numerosas que as primeiras. Então, os crentes de Tiatira, eles foram elogiados por terem crescido em boas obras. Não devemos nos sentar confortados apenas por ter reunido pessoas para o culto, ou nos regozijarmos quando eles entregarem a sua vida a Cristo, em nossa igreja. Devemos também procurar crescer no amor, na fé e nas obras, relacionadas ao serviço ao Senhor. Como o momento é crítico, devemos viver os nossos dias com sabedoria e fidelidade a Deus. Nós vamos observar que na igreja em Tiatira, o Senhor está dizendo palavras que são muito importantes, que é uma igreja que estava vivendo, sim, tinha obras, no amor, na fé, no serviço, mas essa igreja, ela vai abrir as portas, mesmo sendo uma igreja, que ali tinha suas obras, o amor, a fé, o serviço e perseverava. Ela vai tolerar Jezabel. Diz no versículo 20: mas tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza. Ela ensina e seduz meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas ao ídolo. Então, na igreja de Tiatira, uma mulher que estava ensinando que a imoralidade não representava, um assunto grave para os crentes. Quando o Senhor lhe chama essa mulher de Jezabel, pode ter sido, Jezabel, ou Jesus pode ter usado esse nome, comparando a uma ímpia rainha do Reino do Norte, nos dias do profeta Elias. Então, para simbolizar a espécie de pecado que ela estava promovendo. Então, Jezabel, no tempo de Elias,
Essa Isabel era uma esposa do rei Acabe de Israel. Daí foi considerada a mulher mais ímpia que jamais viveu ali em Israel, né, até então. Então, essa mulher, ela vai estar ou ensinando ou pregando uma libertinagem, né, ou melhor, né, que a imoralidade sexual, né, não era algo que manchava, né, a vida do cristão, não era algo que deveria ser uma preocupação dos crentes. E nós observamos que todo esse tipo de imoralidade, né, é um relacionamento fora do matrimônio, fora do casamento. Né? Isso fere e prejudica alguém. Né? Isso é uma afronta a Deus, por mostrar que preferimos satisfazer, né, nossos desejos segundo nossos próprios métodos, né? E não de ter acordo com a sua palavra, ou ainda por queremos satisfazê-los imediatamente, né? Em vez de esperarmos pelo tempo determinado pelo Senhor. Então, fere os outros porque transgride o compromisso, né, tão necessário a um relacionamento. Né? Ela nos fere porque muitas vezes, né, traz doença ao nosso corpo e afeta, né, prejudicialmente e nossa personalidade. Então, a imoralidade sexual ele exerce um tremendo poder na destruição da família, da igreja e da comunidade, porque destrói, né, a integridade sobre a qual esses relacionamentos são construídos. Né? Então Deus ele quer evitar que as pessoas machuquem a si próprio ou as outras. Portanto, não devemos ter qualquer participação na imoralidade sexual, mesmo que ela seja aceita, né, por nossa cultura. Então, mesmo que a cultura ela pode dizer que é só se prevenir, né, ou não tem problema, mas a cultura do céu, do reino do Senhor Jesus, ela vai dizer que isso é pecado. E nós vamos observar que aqui na igreja de Tiatira, essa mulher estava, a igreja estava tolerando essa mulher, né, a ponto de ela estar aliciando ali muitos que estavam ali. Quando o Senhor ele diz no versículo 21, ele vai dizer que dei-lhe tempo para que se arrependesse, mas ela não se arrepende, mas ela não quer arrepender-se da sua prostituição. Farei que ela adoeça e enviarei uma grande tribulação aos que cometerem adultério com ela, se não se arrepender de suas práticas. Então, a sentença, nós vamos ver, né, que a oportunidade, melhor dizendo, ela foi dada e ela não quis se arrepender, porque Jezabel ela não estava disposta a se arrepender, né? Porque arrependimento, né, se arrepender significa o quê? Mudar de pensamento e afastar do pecado e das suas, né, desastrosas consequências em relação a Deus e à vida eterna. Né? Em sua misericórdia, Deus nos dá tempo para decidir se queremos segui-lo e somente nossa obstinação poderá obstruir nosso caminho. Né? O tempo ele é dado, o Senhor está dando tempo para aqueles que estão andando, né, fora dos seus caminhos para que venham se arrepender. Mas a palavra está dizendo aqui que foi dada a ela e ela não quer se arrepender da prostituição. Será que o Senhor também está dando tempo para você, para nós, para que venhamos nos arrepender dos nossos pecados, dos nossos erros? E talvez você não esteja, né, dando atenção à importância devida e nem está aproveitando essa oportunidade, porque foi dada a ela e o Senhor falou, ó, farei que ela adoeça.
enviarei uma grande tribulação aos que cometem adultério com ela. Então a consequência vem para ela, que ali é adoecer, e a consequência ela vem para aqueles que cometeram adultério com ela, aqueles que tinham relacionamento, eram casados, que estavam vivendo, né, e aqueles que não se arrependeram de suas práticas. Então o arrependimento vem para ela e vem também para aqueles que cometeram tal ato com essa mulher. Então entenda que a oportunidade é dada e nós precisamos aproveitar. O Senhor está falando, eu dei-lhe tempo para se arrepender. Ele está dando tempo. Não importa qual seja, talvez não seja de cunho sexual ou pecado. Mas se é pecado, precisa haver um arrependimento. Ter um arrependimento é mudar de pensamento, né? É afastar do pecado, né? De suas desastrosas consequências, porque senão o Senhor ele vem, ele diz que colocaria numa cama, colocaria enfermo também aqueles que cometeram tal ato com essa mulher. Mas ele diz no versículo 24: mas diga a vós, os demais que estão em Tiatira, todos que não seguem esta doutrina e não conhecem as chamadas coisas profundas de Satanás, não coloquei outra carga sobre vós, mas conservai o que tens até que eu venha. Então o Senhor está dizendo, ainda a gente atira aqueles que não se dobraram, aqueles que não se deixaram levar por essa doutrina. Mas eles não conhecem, essas profundezas de Satanás, eles não estão, envolvidos com nada disso. Então, se conservar é assim. Então, você que está firme hoje, continue de pé, cuidado para que não caia, vigie, mas conservar o que tem até que o Senhor venha, aquilo que o Senhor tem ensinado. Ele diz no versículo 26, ao vencedor e ao que continuar nas minhas obras, até o fim darei autoridade sobre as nações, assim como eu recebi a autoridade do meu Pai, e com o cetro de ferro as regerá, quebrando-as como são quebrados os vasos do oleiro. Também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então, o Senhor, nesse dia, ele nos dá essa oportunidade. Entenda que tudo que o inimigo ele tenta fazer, ele tenta muitas das vezes introduzir no meio do povo de Deus, no meio da igreja, ensinos heréticos, mentirosos, para poder as pessoas ficarem enganadas, ou até mesmo ele impede de que o ensino, de que a palavra de Deus seja ministrada, né, até mesmo uma palavra de arrependimento, de reconciliação, né, uma palavra que vai realmente despertar. Ele tenta de todas as maneiras impedir com que essa palavra seja ministrada, a verdadeira palavra do Senhor, aquela palavra que liberta, aquela palavra que transforma. Se você tem estado em lugares ou emprestado teus ouvidos para ouvir coisas que são heresias, que são mentiras, que não edificam, eu te convido você e te aconselho você a sair, desse meio e a passar a ouvir a verdadeira palavra do Senhor, a se arrepender. Arrependa-te. O Senhor lhe deu tempo para aquela mulher, para aqueles homens se arrependerem. E se eles não viessem a se arrepender, senão eles com certeza iriam, não teriam ali acesso ao Pai, não teriam acesso à vida eterna. Então o Senhor lhe fala, eu vou quebrar, aquele que está com o cetro de ferro a regerar, quebrando-as como são quebrados os vasos do oleiro. Então que você nesse dia venha ficar com essa palavra e venha fugir de toda imoralidade, de toda prostituição, porque o intuito do inimigo é destruir famílias e acabar com os lares. Então se você entender isso no dia de hoje, eu tenho certeza de que o Senhor já está operando um milagre na tua vida. Então, que você fique com essa palavra. Que o Espírito Santo de Deus fale mais e mais no teu coração.